Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o patrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar a comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, e o partirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado, que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, Nossa Senhora do Rossio. Meus irmãos e irmãs, a liturgia da palavra, nesse 19º domingo do tempo comum, nos chama à vigilância, a estarmos preparados. Talvez alguém já diga, ué padre, mas por que esse tema? A gente não está no advento, a gente não está na quaresma. Sim, mas quem disse que é só na quaresma e no advento que a gente tem que estar preparado? A gente tem que estar preparado o tempo todo, porque o próprio Jesus está dizendo, na hora em que menos esperardes, o Senhor virá. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor é o noivo,
Jesus é o noivo. E ao vir pela primeira vez, ele veio iniciar, por assim dizer, os preparativos do casamento. O casamento judaico, no tempo de Jesus, ele era feito em 2 momentos, 2 etapas, os esponsais e depois a coabitação. Quando, por exemplo, Maria fica grávida de Jesus, ela já está prometida em casamento, ela já está nos esponsais com São José, mas aí eles ainda não moram juntos, eles ainda não coabitam, mas já são considerados marido e mulher. Essa é a primeira fase. E Jesus veio e na cruz ele inicia essa primeira fase. Ele vai dizer: está consumado. O noivo ali se entrega, dá a vida. E quem é a noiva? A sua igreja, os cristãos no mundo. E ali é aquele sangue que verte da cruz e que fecunda a igreja aos pés da cruz. Ali é consumada a união, o casamento, o matrimônio. O esposo que dá a vida, a esposa que é fecundada pelo sangue precioso do noivo. Mas ele prometeu que um dia voltaria, e voltaria para a segunda fase do casamento, que é a coabitação, que é realmente se consumar plenamente aquilo que já se celebrou na cruz. Igual ao casamento, né? Casamento tem 2 momentos. Na igreja é a celebração, e depois é a primeira noite de núpcias do casal, que é a consumação. E Jesus, ele virá, ele é esse noivo, e nós estamos à espera. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas o Senhor virá, porque ele é fiel às suas promessas. E Jesus começa dizendo, o evangelho de hoje: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Essa palavra é para nós. Em primeiro lugar, Jesus vem acalmar o nosso coração. Jesus vem acalmar o nosso coração. Não tenhais medo. Porque a gente olha para o mundo, olha para as notícias, a gente se amedronta com tudo que está acontecendo. O mundo que caminha cada vez mais para o buraco, cada vez mais para o vazio, para o distanciamento de Deus. O mundo que se afunda cada vez mais na violência, na maldade. E a gente vê isso e a tentação é a gente se amedrontar, que a gente achar que vai sucumbir junto com esse mundo, com tudo isso. Um mundo de guerras cada vez mais, de ambições, onde os que mandam neste mundo, os poderosos desse mundo, parecem meninos, moleques mimados, que fazem guerras, ceifam vidas de pessoas por causa da sua criança interior mal resolvida. Sede de poder, de ambições desmedidas. E aí Jesus vem e diz para esse pequeno rebanho: somos um pequeno rebanho, não somos a maioria. Talvez alguém poderia bater no peito e dizer: não, padre, nós cristãos somos 1/3 da população do mundo, mais de 2 bilhões. Grande vantagem, porque ainda é minoria.
E ainda assim, vocês acham que que esse 1/3 é tudo gente que está vivendo a fé de verdade? Saia dessa ilusão. Não, porque só nós católicos somos mais de 1 bilhão no mundo. Bonito. Mas vocês acham que esse 1 bilhão está todo mundo vivendo a fé, na obediência a Deus? Ou pisa na igreja uma vez na vida ou está na morte? Não está vivendo de verdade a fé. Não está fazendo parte do rebanho. É de boca. É na hora que precisa, da necessidade. Por isso, filhos e filhas, Jesus está sendo bem realista. Não tenhais medo, pequenino rebanho. Não é nem pequeno, é pequenino. Pequenino rebanho que ainda está resistindo. Pequenino rebanho que ainda está lutando. Pequenino rebanho que ainda contra toda a correnteza deste mundo é capaz de ter coragem de dizer: eu sou um cristão e eu quero ser fiel a Cristo, custe o que custar. Eu pague o preço que eu tenha que pagar, mas não vou viver como o mundo quer que eu viva. Pequenino rebanho. Jesus está voltando, gente. Por isso é hora de fortalecer seus joelhos cansados. Endireitai, os vossos passos claudicantes, para que vocês estejam preparados para o Senhor. Dai esmola, façam bolsas, mas bolsas que não se estragam. Cultivem tesouros no céu, tesouros que não se acabam, que o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque aonde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Não se iludam com esse mundo. Não se iludam com as facilidades, com os prazeres, com os caminhos fáceis, com as falsas promessas de felicidade. Isso é pó. Construir tesouros no céu. Aonde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se as pessoas zombam de você, se as pessoas escarnecem da sua fé, se aqueles amigos chegam, larga disso, para que tanta igreja, tanta reza, tanta religião, vamos curtir a vida, porque isso aqui vai acabar. Essa parte ele está certo, vai acabar. Vai acabar. Mas o que vem depois não vai acabar. E só há 2 destinos que nunca vão acabar: a felicidade eterna e a condenação eterna. Mas a gente vai colher o que a gente está plantando, o que a gente está buscando. Não tem milagre, não tem missa de 7º dia que vai mudar o destino da sua alma, se você miseravelmente, na hora da sua Páscoa, do seu passamento, não estiver preparado, não se preparou para esse casamento, para esse noivo que veio celebrar contigo as bodas. Que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. O que é os rins cingidos, né? O padre, ele põe o cordão, põe o símbolo, não é obrigatório, mas significa esse cingir os rins,
O rim na Bíblia é o lugar assim simbólico dos afetos, dos sentimentos, das emoções. Então os rins cingidos, preparados, as lâmpadas acesas, a lâmpada do Espírito Santo na nossa alma, que precisa estar acesa, que precisa, termos a reserva do óleo para os tempos maus que virão, que já estão aí, que já estão às portas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor para a festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados. Quantos serão pegos de surpresa? Quantos serão que estão cochilando, que estão desacordados nas coisas desta vida, deste mundo? Um dos discípulos pergunta para Jesus: Senhor, o Senhor diz isso para todos ou para nós? Pedro pergunta, Essa parábola é para nós, para os apóstolos, seus servidores, ou para todos? E aí Jesus começa a falar uma segunda parábola, do administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa, para dar a comida a todos na hora certa. Então nessa parábola aqui, Jesus fala especificamente para aqueles que Ele colocou à frente da sua igreja: os pastores, os padres, os bispos, podemos dizer os diáconos, o Papa. Colocou como administradores para dar comida a todos na hora certa. É um cargo de muita responsabilidade. E o Senhor está dizendo: feliz o empregado que o patrão, ao chegar, o encontrar cumprindo a sua missão, cumprindo bem a sua missão. O Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas Jesus fala aqui dos maus empregados, tipo aquele empregado que pensa assim: o patrão está demorando, aí começa a maltratar os criados, comer, beber, se embriagar, ou seja, tirar proveito. E o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e o partirá ao meio, a palavra é forte, e o fará participar do destino dos infiéis. Então, meus irmãos, veja, é uma responsabilidade muito grande a nossa, de dar a comida aos filhos na hora certa. O que é essa comida? É a salvação, é a Eucaristia, é o perdão dos pecados, são os sacramentos, são os instrumentos sagrados para salvar a humanidade. Deus confiou a nós sermos administradores disso, sermos instrumentos, canais, que a graça de Deus chegue na vida das pessoas. Se tem uma graça que eu peço a Deus é de, em meio aos meus pecados e fraquezas, cumprir bem a minha missão. E de não ser como esses que, quer saber, vou ficar mais na boa, curtir a vida, comer, beber, embriagar, começa a maltratar as pessoas, maltratar os fiéis, o rebanho, o pequenino rebanho. E infelizmente existe isso. Infelizmente isso acontece. Pessoas que a gente não sabe se está ali por vocação ou por profissão. Se é um amor, se é um chamado de Deus, ou se é, não sei, ter uma casa para morar, um carro para andar e o resto que se dane.
Porque às vezes o jeito de tratar, ou de destratar, né? De não ter o ardor de salvar as almas, de levar o povo para o céu, para Deus. Não. Parece ser de mau humor, dando patada em todo mundo, é interesseiro, quer poder. Não, padre, mas na igreja não existe isso, que bom. Na igreja do céu, né? Mas aqui nessa terra, minha gente, sejamos realistas. Rezemos por esses empregados, administradores, que não estão vivendo a sua missão como deveriam. Deus pode convertê-los, Deus pode mudá-los, Deus pode transformá-los. Mas tristes daquelas almas que se perdem por falta de pastor. Não tenhais medo, pequenino rebanho, porque o bom pastor é Jesus, e Ele não vos faltará. E esse homem prudente e fiel que o Senhor coloca à frente da sua casa, é claro, hoje podemos interpretar também como a missão dos pais, não só do padre, porque padre é pai e pai, né, é padre, só muda é porque um é italiano, outro é em português. Pai. Quem é pai aqui, você já parou para pensar nisso? A palavra pai, que quem assumiu para si essa palavra para definir quem Ele é, quem que fez isso por primeiro? Deus! Deus Pai. Esse Deus Pai, Criador de todas as coisas, que tem a alegria de ouvir o seu Filho Jesus, quando Jesus fala com ele, Pai, Abá, Paizinho querido. É tão grande essa palavra, é tão forte essa palavra traz tanta responsabilidade, porque Deus quis ser chamado de Pai, e Ele deu a você também ser Pai, ser chamado de Pai, ser chamado como Ele. Por quê? Porque o Pai aqui na terra de alguma maneira representa para nós filhos Deus. É muito forte isso, é muito grande esta missão e esta responsabilidade. Por isso, Pai, dê a vida pela tua família, pela tua esposa, pelos teus filhos. Esta é a tua missão, levá-los para o céu, levá-los para o Pai dos pais, o Pai das luzes. Ensine os filhos os caminhos do Senhor, ensine a eles os bons valores, os bens que ladrão não rouba, que a traça não corrói. Que ele veja em você um exemplo a ser seguido, que ele se orgulhe de você. Hoje o mundo, tudo é o material, tudo é dinheiro, tudo é dar coisas. É muito raso isso. Tem coisas que dinheiro não compra. Um pai trabalhador, pedreiro, trabalhava o dia inteiro, acordava cedo, o filho dormindo, e passava o dia fora de casa, e quando ele chegava, tarde da noite, o filho já estava dormindo também. Quer dizer, ele nem tinha convivência de segunda a sábado.
E aí, as reuniões de escola que tem que ir os pais. E um dia esse pai foi, né? Geralmente era a mãe que ia, mas ele fez um esforço de dar um jeito de ir. Ali e tal, aí o professor, olha, seu filho está assim, está assado. Aí ele se apresentou, né? Sou o pedreiro Romualdo. Meu filho é o fulaninho ali. E até que era um dos meninos bons, de alunos bons. Mas ele contou, para mim é muito difícil não ver meu filho, não poder conviver com meu filho. Eu tenho que trabalhar. Mas, para que não fique sem nada assim, eu faço assim. Todo dia à noite eu chego, ele já está dormindo, mas eu vou lá, rezo por ele, abençoo ele, dou um beijo no rosto dele, e aí eu pego e faço um nó no lençol. E o nó no lençol é o nosso segredo, é o sinal que eu fui lá e dei um beijo nele. Quando ele acorda no outro dia, que ele vê o nó no lençol, papai veio me abençoar. E isso já fazia toda a diferença para aquela criança. Eu não sei o tempo que você tem para dedicar à sua família, aos teus filhos, à tua esposa. Tomara que não seja somente um nozinho de lençol. Mas aproveite o tempo que você tem, o tempo que Deus te dá, as oportunidades. A vida passa tão rápido. Quando a gente vê, já foi. E com elas, as oportunidades. Quantas famílias que filho não conversa com o pai, com a mãe, irmãos não conversam entre si, porque o dinheiro se tornou o Deus daquela família, porque o ter, o trabalhar, o isso e aquilo reina. Mas o cristão é diferenciado. Aproveitemos esse dia, esta missa, essa Eucaristia, para pedir ao Senhor, à Sagrada Família, a graça de alicerçarmos lares verdadeiramente cristãos, santos, onde Deus é o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.